jubileu de diamante da Diocese de Divinópolis. 60 anos de evangelização no Centro-Oeste mineiro. Essa porção do povo de Deus, composta aqui no Centro-Oeste mineiro por 25 municípios, 54 paróquias. Esta é a Diocese de Divinópolis, na sua territorialidade. E esta diocese tem a alegria de celebrar seu jubileu de diamante. É oportuno, nesta comemoração, visitar a história dessa diocese. Tudo que se realizou em termos de evangelização ao longo desses 60 anos. Tantos e tantas que se doaram, se dedicaram no serviço da evangelização. A vida e a história de uma diocese não se faz unicamente através do seu clero, mas também de um laicato muito importante na vida da igreja. Sabemos que a Diocese de Divinópolis nasceu ali, no ambiente do Concílio Vaticano II. Esse concílio que trouxe assim uma contribuição muito enriquecedora para a vida da igreja. Neste ambiente é que nasce a Diocese de Divinópolis. Podemos ressaltar no concílio 4 elementos importantes que foram muito bem assimilados pela Diocese de Divinópolis naquela ocasião, através de Dom Cristiano, o primeiro bispo, que se envolveu muito com as propostas do concílio e trouxe a riqueza do concílio para a vida de nossa diocese. Podemos falar aí da palavra de Deus colocada na mão das pessoas. Foi uma hora da igreja dizer: a Bíblia não deve estar só na mão do padre, do bispo. A Bíblia deve estar na mão de todos, e começa um trabalho de tornar o acesso à palavra de Deus mais facilitado. Promover muitas formações bíblicas, muitos cursos bíblicos, muitas reflexões bíblicas, muitos roteiros bíblicos, para que as pessoas buscassem mais beber nessa fonte da palavra de Deus. Temos muito a fazer ainda, com certeza, em termos de ter mais intimidade com essa fonte da nossa fé, sobretudo na prática da leitura orante, sendo a palavra de Deus o nosso principal livro de oração. Às vezes temos muitos livros de oração, mas ainda não temos assim, como costumeiro, ter a Bíblia como nosso primeiro livro de oração, a qual lemos iluminados pelo Espírito Santo. Bebemos nessa fonte primeira da nossa fé. Então, um elemento importante do concílio é este. O concílio também veio dar uma abertura para que a liturgia, sobretudo a Eucaristia celebrada, se tornasse mais participativa. Então, o momento agora de não mais celebrar de costas, não mais presidir a missa de costas para o povo, celebrando em latim, mas é hora do sacerdote ficar voltado para o povo e todos com a atenção voltada para o altar da Eucaristia. Aquele que preside e a Assembleia, que também celebra a Eucaristia. Então é hora de não mais assistir à missa, mas celebrar a Eucaristia. Tudo é processual, vai acontecendo, nós vamos entendendo aos poucos. Uma mudança de costumes, uma transformação, leva tempo para se concretizar. É próprio do processo histórico. Tanto é que ainda temos na igreja hoje quem possa dizer: vou assistir à missa. Mas quantos de nós já dizemos: vou celebrar a missa? Quem celebra a missa não é só quem a preside, é toda a comunidade de fé que celebra a Eucaristia. Então essa foi uma outra grande contribuição do concílio.
O concílio também veio dizer para a igreja que ela precisa participar e dialogar com o mundo, que a igreja não pode ficar fechada em si mesma. Esse ainda é um desafio dos nossos tempos. Temos ainda dentro da igreja muitas resistências, achando que a igreja basta a si mesma, que é melhor que ela fique fechada em si. Mas já lá no concílio foi dito: igreja, olhe para o mundo, participe da vida do mundo, ilumine o mundo com as verdades da fé, com a palavra de Deus, sua doutrina. Dialogue com esse mundo em transformação. E esse mundo tem demonstrado que ele está sempre mais em grande transformação. As tecnologias, o desenvolvimento científico vai trazendo transformações contínuas e aceleradas. A igreja não pode ter medo das transformações e nem pode se fechar a essas transformações. Ela precisa dialogar com esse mundo em mudança, fazer parte desse mundo em mudança, apresentando a verdade sempre nova do Evangelho, para iluminar o contexto desse mundo. A igreja existe no mundo, está no mundo. Como Jesus veio do Pai, não para se isolar do mundo, mas para participar plenamente pelo mistério da encarnação das realidades do mundo. Então a igreja, assim como Jesus, deve se inserir no mundo em que ela está. Como Filho de Deus, o Verbo encarnado se inseriu, e ao voltar para o Pai, deixou aqui a igreja com a sua missão. Como ele veio buscar a humanidade para o Pai, aqui ele deixou a igreja para que continue conduzindo a humanidade para o Pai na graça dele e pelo Espírito Santo que foi dado a esta igreja. A igreja amparada na graça do ressuscitado, guiada pelo Espírito Santo, sob a proteção de Maria, a igreja tem esta missão de fazer o caminho para o Pai. E evangelizar significa isso. Nós vamos visitar as leituras de hoje muito nesse sentido. E quero acentuar o quarto ponto, é o apostolado dos leigos. E Dom Cristiano soube muito bem trazer para a nossa diocese. Não tínhamos um clero numeroso o suficiente para assegurar uma presença maior dos sacerdotes em todas as comunidades desta imensa diocese. Dom Cristiano entendeu que poderia expandir a evangelização no território da diocese, contando também com os leigos. Soube entender esse chamado do concílio, o apostolado dos leigos. Iluminado pelo Espírito Santo, teve uma criatividade bonita. Soube perceber a capilaridade dos vicentinos na diocese inteira e chamá-los para oferecer formação bíblica, orientá-los para que fossem dirigentes de celebração da palavra, chamados dirigentes de culto, para que acontecesse em todo o território da diocese a celebração da palavra com a comunhão eucarística. É a nossa diocese nascendo nesse ambiente rico do concílio. Nós bebemos, nós fizemos esse caminho. Me sinto feliz por ter feito esse caminho e compreender a igreja assim no seu tempo. Ver que a igreja precisa estar atenta aos sinais dos tempos, aos novos apelos da evangelização, ter um olhar que transpõe obstáculos, barreiras, dificuldades. Dom José Carlos mencionou aqui, quando foi diácono e sacerdote dessa diocese, eu voltaria muito mais atrás, batizado, fiz primeira comunhão, crismei, fui crismado, pois fiz um caminho de formação para a vida sacerdotal, ordenado diácono, sacerdote, servindo a essa diocese por 17 anos, mas o que me marcou muito, fiz parte de um grupo de jovens na diocese, fui catequista na diocese, participei de uma conferência vicentina. Tudo isso vida da igreja que acontecia nas comunidades, que pude participar.
A igreja de portas abertas para a participação, numa diversidade de caminhos, de movimentos eclesiais, que se tornou para muitos um caminho de fé e de evangelização. Seja os vicentinos espalhados na diocese, seja o movimento de cursílios, e assim poderíamos citar tantos movimentos eclesiais. E me alegro porque nesse espírito de dom cristiano, de colocar a diocese, naquele momento que a diocese nasce, nessa ambiência do concílio, chamando os participantes de conferências para serem dirigentes de culto e ministros da Eucaristia, dentre esses meu pai. Naquela época foi chamado para servir a comunidade rural, como dirigente de culto, como ministro da Eucaristia, o primeiro daquela comunidade. Porque Dom Cristiano foi aos poucos dando esse caminho para a diocese. E a nossa diocese tem essa história bonita, esse laicato ativo, que faz parte da sua identidade. Estamos celebrando 60 anos de vida, de caminho feito, uma história bonita a contar. É um ponto de chegada, é um ponto de partida, é abrir-se para uma nova fase, iniciar mais uma década, e assim a igreja vai fazendo seu caminho de evangelização. Quanto podemos agradecer a Deus por isso? Quantos leigos e leigas, quantos sacerdotes e os 4 bispos que já serviram na vida desta igreja. Então nós agradecemos a Deus muito por esse caminho feito. Por isso estamos aqui tendo agora o 5º bispo. O bispo, é lógico que ele vai às vezes dar um perfil durante o tempo em que está exercendo o seu ministério na vida da igreja. O seu empenho vai criar uma característica na vida diocesana por um tempo, mas sem anular tudo de bom e de rico que a diocese tenha. Assim poderíamos ver o que Dom Cristiano deixou de bom, o que Dom José Campos deixou de bom, o que Dom Belvino deixou de bom e rico para essa diocese, o que Dom Tarcísio ofereceu a essa diocese, como Dom José Carlos pretende hoje que a diocese caminha. Essa diocese com 8 planos de pastoral, com 11 assembleias, sempre revendo o seu caminho, olhando para frente. É isso que celebramos numa comemoração de 60 anos, não de uma igreja parada, não de uma igreja fechada em si, mas de uma igreja em missão. E em breve estarão recebendo as novas diretrizes da CNBB, e aí a diocese estará oficialmente lançando o seu 8º plano de pastoral, nessa mesma ambiência. E vamos agora, se a diocese nasceu num contexto em que prevalecia as comunidades rurais, a atual Assembleia da CNBB veio nos dizer a evangelização na cidade, com todo o desafio que possamos encontrar nesse contexto. Uma diocese que há 60 anos, quando nasceu, era praticamente rural, e que agora, depois de 60 anos, em meio a muitas transformações, é uma cidade já majoritariamente urbana. Então a nossa preocupação agora não é mais como chegar a todas as comunidades rurais. A nossa preocupação é outra. Sabendo que na cidade gera isolamento e muitas portas fecham, como a igreja permanecer ativa no ambiente da cidade que fecha muitas vezes a porta para a fé e a evangelização? É esta a resposta que precisa ser dada hoje. Dom Cristiano soube olhar para as comunidades rurais. Hoje nós temos que olhar para as periferias, seja as periferias físicas, geográficas, seja as periferias existenciais, seja as periferias geográficas onde a igreja está totalmente ausente e precisa encontrar meios de estar mais presente,
seja as periferias existenciais, onde as pessoas estão vivendo um vazio profundo na sua existência, uma falta de sentido, um niilismo. Ali precisa a igreja chegar com o anúncio do Evangelho, que dá sentido à vida, que dá rumo à vida. Então as realidades, o tempo em transformação, o mundo em transformação, e a igreja se adequando, atenta aos sinais dos tempos, para dar respostas adequadas a cada época, sabendo que o protagonista da evangelização é o Espírito Santo, o conteúdo é o Cristo que anunciamos, e o Espírito é que nos inspira, nos dá criatividade. Por isso precisamos da docilidade, da escuta, da entrega, para que o Espírito nos ajude a ler as mudanças, a entender as mudanças e sermos criativos para apresentar o Evangelho em meio a tantas mudanças e transformações. É nesse contexto que nossa diocese celebra 60 anos e quer olhar para frente, não quer ficar parada aqui, quer superar desafios, quer ser eficiente na evangelização. E hoje, nesse contexto, nós vemos aqui Paulo e Barnabé evangelizando, falando que encontrou num primeiro momento aqueles que não se consideravam dignos da salvação. Quis pregar primeiro aos judeus, como esses não se consideraram dignos, Paulo e Barnabé tiveram que dizê-los: nossa missão primeira seria anunciar a vocês, mas diante dessa recusa, vamos aos pagãos. E levaram tantos à conversão, tornaram tantos dignos da salvação, destinados à salvação. A igreja está no mundo para isso. E aqui é interessante como Paulo e Barnabé pegam a própria missão que é dada a Jesus, abraça para si, como a igreja deve abraçar para si a missão dada a Jesus, porque Jesus a deixou no mundo para levar adiante a missão que ele inaugurou. Ele inaugurou o reino e confiou este reino à sua igreja, até que esse reino tenha a sua plenitude. A segunda leitura fala da plenitude do reino. João tem esta visão, vê aquele que está no trono e ao lado dele o Cordeiro, aquele que levou para a glória do Pai a nossa humanidade redimida. E a igreja vem ao nosso encontro. A igreja é instrumento para dar a graça de Cristo à humanidade, para dar essa graça que redime, para que a humanidade seja digna de estar nesta multidão vestida de branco, que foi purificada, lavou, alvejou suas vestes do sangue do Cordeiro, está com palma da mão. Por isso os apóstolos exortavam para que permanecessem firmes na fé, não abandonassem a graça, não abandonassem a fé. A igreja precisa cuidar dos que já receberam a fé, levá-los ao crescimento, fazendo discípulos. E a igreja precisa ser missionária para ir a quem está afastado da graça e de Cristo, que não trilha o caminho de Deus. Por isso, a evangelização se dá entre dois polos. A vida da igreja se constrói nesses dois polos, o vinde e o ide. O vinde é o discípulo que caminha na direção de Cristo, que se faz seguidor dele. Nós entramos na igreja para esse encontro com aquele que é a razão da nossa fé, dele nós somos discípulos. Ele nos chama, vinde, para estar com ele, porque aqui ele se oferece como alimento do pão, da palavra. E terminamos sempre a Eucaristia com outro polo, ide. A igreja que o Senhor chama é a igreja que ele envia, é a mesma igreja, ela é a igreja discípulo missionária. O vinde a Cristo do discípulo e o ide testemunhá-lo, a igreja que se deixa enviar por ele. E com esta meta, com esse horizonte de um dia participar da plenitude do reino,
que é vislumbrado nesse texto da segunda leitura. E no Evangelho vem o pastor. Hoje, com tantas vozes, com tantos desafios, será que a voz do bom pastor está em primeiro lugar na nossa vida? Nos deixamos mesmo guiar por ele? As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Será que podemos dizer isso hoje da vida da igreja? A igreja conhece mesmo o seu pastor? Conhece Cristo? Ouve a voz de Cristo? Se deixa guiar? A igreja está no mundo para oferecer essa voz do bom pastor. Essa voz que é dada pela palavra e pela sua doutrina. E é chamada a ajudar as pessoas a terem intimidade com esta voz, para se deixarem guiar por ela. E o mundo hoje tem oferecido muitos caminhos. O mundo tem falado muito em nossos ouvidos. Talvez estejamos mais antenados com as novidades do mundo e fascinados com essas novidades, com essa tecnologia que desenvolve, que nos dá a internet com todos os seus recursos, que sempre nos oferece coisas mais sofisticadas. Mas ao mesmo tempo que esse mundo tem esse recurso, ele pode nos escravizar e nos dominar com esses mesmos recursos, e às vezes fechar o nosso coração para Deus, nos roubar o tempo da oração, da escuta de Deus, da sua palavra. Às vezes ocupamos muito tempo mais com o que é oferecido hoje através da internet do que cuidando da nossa vida espiritual. E aí as mensagens são transmitidas por vários meios. Às vezes nos ocupamos muito com isso, que é muito mundano, e às vezes ocupamos pouco com aquilo que é o fundamental da nossa fé: escutar a voz de Deus, ter intimidade com esta voz, para que ela oriente a nossa vida. E muita gente às vezes quer que até a igreja mude o que ela vai falar, mas a voz do pastor é sempre a mesma. Em um mundo em missão, a igreja continua falando do amor, continua falando da verdade, continua falando da justiça, continua falando da fé. Esta é a missão da igreja, esta é a voz. O jeito de falar precisa mudar nesse mundo. Os recursos para falar mudam, como já mencionei. As novas comunicações também se tornam um meio para falarmos com maior alcance, mas o conteúdo é sempre o mesmo. No mundo hoje que tem cultura, nós chamamos de pós-verdade, que relativiza tudo, que não considera nada mais como um valor em si mesmo, acha que com essa transformação, com esse mundo de descarte, tudo é momentâneo, nada tem valor em si mesmo e permanece. Aí relativiza até a palavra de Deus, relativiza a ética, relativiza a moral, porque nada tem sentido e valor em si mesmo. Tudo é subjetivo, tudo é circunstancial, tudo é relativo, tudo está em mudança e tudo é descartável. E o que permanece? A verdade permanece, a justiça deve permanecer, o amor deve permanecer, a fraternidade precisa permanecer, a fé permanece. Não são descartáveis, não fazem parte da pós-verdade. E é aqui que nós evangelizamos. Esse mundo que tem a cultura do ódio, hoje é dito cultura do ódio, não podemos concordar com isso. A igreja, a voz do bom pastor, é a voz do amor, do acolhimento, da fraternidade, do respeito às pessoas, da vida em primeiro lugar. Não podemos concordar com essa voz da cultura da morte. E ainda tem a cultura do ódio. Tudo faz parte desse mundo pós-verdade, cultura da morte, cultura do ódio. Não são vozes do bom pastor, são vozes do mundo. E nós estamos nesse mundo que tem essas vozes, e somos chamados a iluminar este mundo com a voz do bom pastor. E parece que o mundo está acostumando com as suas violências, com as suas vozes,
e acha até normal a cultura do ódio. Quantos de nós, às vezes usando até das novas mídias, das redes sociais, muitas vezes contribuímos para propagar ódio? Esta não é a voz do bom pastor. Deixemos cuidar por Ele, deixemos que Ele cuide de nós, deixemos que Ele nos guie. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê discernimento, que não nos deixe que o mundo com suas vozes nos escravize, mas que em primeiro lugar o nosso ouvido e o nosso coração se abra à voz do bom pastor, porque é Ele que verdadeiramente nos guia. É Ele que, nesse mundo que o Apocalipse falou, de grandes tribulações, é Ele que nos dá segurança, que nos dá paz, que nos conforta, e é Ele que dá sentido pleno e realização à nossa vida. Deixemos sim que Ele faça parte da nossa vida, deixemos que Ele fecunde nossa vida com a sua graça transformadora, que faz nova todas as coisas. Deixemos que Ele oriente nossa vida com a sua palavra, que é verdade e amor, e assim, passo a passo, na direção que o pastor caminha, o seu corpo, a sua igreja, as ovelhas vão com Ele, e Ele não aponta para outro rumo, a não ser para onde Ele está, como fala a leitura do Apocalipse, junto ao trono, junto do Pai, e é lá que Ele quer que estejamos um dia. Deixamos que Ele nos conduza para lá, criando intimidade com Ele, abrindo o ouvido e o coração, deixando que a nossa vida seja um terreno fecundo para a graça e a palavra frutificarem. Assim seja.